Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Homem-Aranha 2099. Essa é uma edição da coleção Marvel Vintage, onde a Panini resgata alguns títulos do passado e traz para a gente ter um gostinho de como foi, né? Esse resgate tem a visão ali, a ideia de reapresentar e de repente dar uma nova oportunidade para novos leitores conhecerem um material que no passado fez algum tipo de sucesso. Esse é o caso do Homem-Aranha do Peter David e vou comentar mais detalhes depois da vinheta. Homem-Aranha 2099 é uma HQ em capa dura com o preço de capa de R$ 99,00 e com 240 páginas. Essa edição ela reúne as 10 primeiras histórias do Homem-Aranha de Peter David e Rick Leonardi, lançado lá em 1992, né? Quando 2099 parecia uma época muito distante. E esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. Como esse quadrinho ele foi lançado em uma época extremamente mais otimista, eu diria, eu acredito que esse otimismo em relação ao futuro contaminou um pouco da obra que o Peter David tentou desenvolver aqui. Digo isso porque, ao mesmo tempo que a gente tem um planeta, uma sociedade extremamente avançada do ponto de vista tecnológico, a gente ainda não vai se distanciar dos problemas sociais, dos problemas emocionais, da mesma sociedade que se via nos anos 90. Então, do ponto de vista da inventividade, o Homem-Aranha do Peter David, ele já está um tanto quanto datado, né? Talvez quem lesse em 1992, 93, 94, nos anos 90, tivesse ali a impressão de realmente estar tendo um vislumbre do que poderia ser o futuro. Hoje, você já lê com um pouco de nostalgia e percebe que tem um tanto de ferrugem nas engrenagens dessa história. Engrenagens de uma história que procurou se distanciar absolutamente da sua matriz principal. A gente tem muito pouco elemento do cânone e da mitologia do Homem-Aranha sendo reaproveitado aqui na origem do Miguel O'Hara. O que a gente tem é um herói que surge para combater os malefícios de uma sociedade que, de certa forma, é corrompida pelas instituições, é corrompida pelas grandes corporações. E ele, pasme, trabalha para uma dessas corporações. Então, há ali uma série de conflitos internos entre o personagem, a sua origem e as suas motivações. Isso gera um background interessante, porém, ao mesmo tempo que o Peter David tenta criar também desafiantes e vilões um tanto quanto diferente daqueles que existiam no tradicional Homem-Aranha da Marvel, ele volta lá mais adiante e cria uma releitura do Abutre. Então a história ela tem essa dicotomia entre tentar criar algo novo e ao mesmo tempo resgatar alguma coisa do passado que ele acha que vale a pena. Eu tinha a expectativa de que Homem-Aranha 2099 fosse um quadrinho que ia me deixar com vontade de ler mais coisas dos anos 90. Às vezes eu pego aqui para reler, por exemplo, A Era do Apocalipse ou Massacre, até mesmo algumas HQs do Batman e da Liga da Justiça, como está sendo agora o caso da saga da Liga da Justiça, e esse sentimento de querer ler mais daquele universo, daquela época, ele volta à tona. Nesse caso aqui, eu não percebi o Miguel O'Hara como um personagem capaz de me envolver hoje em 2022. É um personagem que, ao mesmo tempo, eu achei um pouco raso, um pouco previsível e um trabalho até, de certa forma, meio preguiçoso do Peter David. Então, eu sei que existe uma expectativa de algumas pessoas para que o Homem-Aranha 2099 se firme como uma versão, e ele já se firmou, né? Já teve participação na saga do Aranhaverso, já teve um título regular recentemente. Então é um personagem que ele fica ali volta e meia aparecendo no universo do Homem-Aranha, mas na realidade dele mesmo, lá no universo 2099, eu não vi assim uma estrutura consolidada para que a gente visse grandes histórias. Mesmo nessas 10 primeiras edições,
as atitudes, a postura, o desenvolvimento do herói deixa bastante a desejar. Por mais que tenha ali, você percebe que tem uma história que o Peter David quer contar, que o Miguel O'Hara quer se opor, que os seus coadjuvantes querem ser desenvolvidos, mas ainda não foi nessas 10 primeiras edições que isso se concretizou, né? Não sei se a Panini irá lançar um segundo volume. O detalhe é que essa Marvel Vintage vem aqui com o número 1, então pode ser que a gente tenha um segundo volume. A arte do Rick Leonardi eu acho que é uma das grandes atrativos. Ele tem uma arte dinâmica, diferenciada, e que me lembrou bastante coisas como Spawn e mesmo Hitman. Então gosto dessa premissa de você ter uma arte um pouco mais cinética, né, mais movimentada, e eu acho que isso casa bem com o Homem-Aranha. Esse tipo de material deve estar saindo mais coisa do Homem-Aranha 2099, uma vez que esse personagem deve ser um dos protagonistas do novo filme lá do Miles Morales no Aranhaverso. Já apareceu no trailer que o Miguel O'Hara terá uma participação, então a gente deve ver muito material do Homem-Aranha 2099 pintando nos próximos meses. Esse foi o Poptopia de hoje. Diz aí o que você achou desta obra, se você está saudosista, se você gostaria de ler, por exemplo, X-Men 2099. Há também uma série do Doutor Destino 2099. Muito material desse universo 2099 é aclamado como clássico por alguns colecionadores. Então, fica aí a pergunta se você tem algum título dessa época que gostaria de reler. Esse foi o Poptopia de hoje. Se não for inscrito, se inscreva. Forte abraço e até a próxima.